não tributava consumo, né? Se a gente for pensar, eles tributavam renda. Na verdade, eles tributavam consumo, não renda. Hoje eles tributam tudo. Discordo em parte, tá? Que bom! Exato. A depender de outros negócios, vai ser uma maravilha. Então, por exemplo, a gente fez uma apresentação para um cliente que ele vai ter uma redução de aproximadamente 75% no imposto que ele paga. Mas quais os cases que vão sofrer muito e os que vão se beneficiar disso? Então, Aluguel agora vai emitir nota? isso, não, mas não pagava nada antes. Dizem que a nossa Receita Federal é considerada uma das mais competentes do mundo, né? Com certeza. Dentre as 3 mais, talvez. Nos comentários que vem até o governo americano fala, cara, vocês estão adquirindo isso pra quê? O que vocês vão fazer com isso, tá ligado? A Suíça é assim, né? Se você paga mais imposto do que deveria não, mas do que Finlândia. precisa para o país rodar, eles devolvem para os contribuintes. Que não vai rolar. Não, é só utópico, né? Falo a mesma coisa, cara. Falo assim, puta, se você for fudido aqui, é melhor você ser fudido em outro lugar. É isso. É como a gente fala, Fazer né? grana. Empreendedor. O cara sente dor. Sabor Gostei. dinheiro. Exato. Só Sabor tributação. sabor Tem essência de dinheiro. Contém essência, aroma de dinheiro. Cara, assim, é sem massagem. Se o game tá bom, irmão, Mas também não você a freira a Madre Teresa de Calcutá. Exatamente isso. Hoje, um podcast virou uma mesa de De bate-papo. conversa, É exato, né? É mesa cast, né, hoje em dia. Mesa cast. Podcast é aqueles só áudio, Sim. tipo Spotify. E por que vocês começaram a desenvolver isso aqui? Qual que é a ideia? Cara, eu tenho um canal no YouTube, começou assim. E aí ele consumindo o meu conteúdo, falou, cara, você leva jeito, né, pra interagir com a câmera, ser desenrolado, eu concordo com a sua linha de raciocínio, pra várias coisas e tal. O que você acha de fazer alguma coisa voltada para empreendedores? E foi aí onde a gente vamos fazer um podcast. E aí do podcast a gente está montando um clube para empresários. Que legal, e aí disso, acesso. Conectar pessoas, né? Network no geral, uma comunidade. Pô, isso é bem legal, cara. A gente participou do LEAD muitos anos, né? Lógico, do Dória. É o Dória, exatamente, cara. Eu falei que ele ia ser o novo Dória. Muito legal. Pronto. Cara, eu gosto bastante do Dória, independente de linha política ou não. Sim, mas o cara, eu gosto dele também. O cara parece ser bem agilizado, né, meu? Agilizado e, cara, aparentemente sensato. Obviamente que eu conheço a figura pública do Dória, né? Sim, mas ele vende essa imagem. Mas o discurso e a postura dele condiz com isso, sabe? Exatamente. Sabe jogar. Sabe isso. Eu acho que o Dória só tomou prejuízo na política. É isso, cara. Ele não ganhou nada. Eu também acho. Ele se fudeu ali, né, meu? Você conhece o Ricardo Natali, do Experience Club? Não. É um outro clube de empresários, assim, nessa pegada meio lead. A gente veio com uma outra proposta, que a ideia é um pouco com o podcast, ensinar novos empreendedores, falar um pouco da jornada, que é uma parada bem solitária, não é fácil, ainda mais no Brasil tal. E é exatamente por isso que você está aqui, até para dar um norte para quem quer começar, para quem já está, né, fazendo as paradas. E a ideia é trazer uns tópicos, né, do momento agora, com essa nova reforma tributária, novos, como fala, até quem fez está perdido, né? Oi? Até quem fez está perdido, né? Até quem fez está perdido, cara. É porque quem fez a teoria, agora tem a prática, aí tem o lançamento, aí tem a operacionalização. Eu tô ficando quase louco, cara. Rolo, né? Não, e assim, os caras, eles abriram a caixa de ferramentas, né? Não foi só, tipo, a reforma tributária do consumo, né? Que já é uma puta reforma tributária. Mas aí, cara, eu sou um otimista dessa reforma, assim. Eu acho que ela vai conseguir simplificar muito a nossa realidade tributária, tá? Mas eles vieram também com reforma tributária sobre a renda e uma série de outras... O duro é que o Brasil não tributava consumo, né? Se a gente for pensar, eles tributavam renda. Na verdade, eles tributavam consumo, não renda. Hoje eles tributam tudo com a nova reforma. Discordo em parte, tá? Então... Que bom! Exato. Tributava o consumo, sim, sempre tributou muito consumo, sempre foi o foco de tributação no Brasil foi o consumo, o consumo, né? De uma maneira insana, né? Insana. Assim, cara, no lucro ou no prejuízo. E aí, por exemplo, mas essa daí é a tributação da renda.
Então, a linha de separação é muito tênue, né? Então, vamos pensar basicamente se o consumo vai ser tributado quando há o consumo. A renda, aí sim, se você, por exemplo, optante pelo lucro presumido, cara, é que tributário é muito chato, né? Então eu vou começar a falar uns termos aqui que, se vocês não entenderem, a gente vai avançando, mas... Não, você vai me ensinar muita coisa, porque eu tô com o tema, assim, totalmente A flor. fresco na minha pele. Ele teve que mudar a vida inteira exatamente por causa disso. Agora, depois da reforma da renda ou antes da reforma da renda? Agora com a nova tributária. Dos 10% no lucro de dividendos. E IBS e CBS. Mas IBS e CBS, o impacto mesmo vai ser 2029 a 2033. Isso, vai numa escala agora, né? É, exatamente isso. 2027... Vai começar agora com 1%, né? Já começou. Só que esse 1% é meramente exemplificativo e de testes, tá bom? É teste da base, né? Exatamente, da alíquota, na verdade, né? É. Eles vão definir a alíquota ainda, Sim. eles não definiram a alíquota, mas 2027 já vai começar. Via de regra, vai trocar 6 por meia dúzia, a depender muito do seu regime de tributação. O meu presumido. E aí quando for regime de tributação é simples, lucro presumido, lucro real, tá bom? Mas ele basicamente vai substituir o PIS, COFINS Isso. e o IPI, agora pela CBS, tá bom? Só que em 2029 até 2033 a gente vai ter a transição do ICMS e do ISS para o IBS. E aí que, a depender da sua área de atuação, aí sim vai vir a marreta. A marreta. Aí sim vai vir a paulada que, a depender do seu negócio, você precisa se programar muito bem. A depender de outros negócios, vai ser uma maravilha. Então, por exemplo, a gente fez uma apresentação para um cliente que ele vai ter uma redução de aproximadamente 75% no imposto que ele paga. Mas quais os cases que vão sofrer muito e os que vão se beneficiar disso? Via de regra, prestadores de serviços tendem a se prejudicar ou tendem a ter uma majoração na carga tributária e indústria e comércio tende a ter uma redução da carga tributária, tá bom? Você não consegue falar, sou prestador de serviço, vou ter uma majoração, porque tem algumas hipóteses de redução, alguns regimes diferenciados, alguns regimes especiais, algumas reduções da alíquota, mas... São benefícios fiscais dependendo da tua situação, né? Exato, eu vou dar um exemplo. Então, educação, médico e outras áreas possuem uma redução de 60% na alíquota. Então, ao invés de pagar 28%, 27,5%, 28,5%, que está sendo mais ou menos o estimado da alíquota da CBS e CBS somados, eles vão pagar 40% desse valor. Mais ou menos 12%. Isso, exatamente, 11 ponto alguma coisa, 12%, tá bom? Imóveis, por exemplo, imóveis vai ter locação, redução de 70% na alíquota e venda, redução de 50% na alíquota. Mas, por exemplo, eu tinha locação na pessoa física, 27,5%. Agora, somando IBS e CBS, vai para 34%, 30%. E aí inviabilizar o meu negócio. Então, aí eu corri para holding. Você precisa fazer isso tudo, tá bom? Só que lembrando, o impacto disso... Perfeito, ótimo. Agora, estávamos todos... Cara, vamos ver ali, reforma do consumo, que é isso aqui que a gente tá falando, esse monte, essa sopa de letrinha aqui, né? Sim. Porra! Cara, é chato pra caramba isso aqui, vamos falar, cara. Depois a gente pode falar de outras coisas mais legais. Mas... Não, mas é essa parte chata que tem que falar, cara, porque tá todo mundo com uma incógnita, cada um fala uma coisa. Isso. O empreendedor tá perdido. Tá, e outra, cara, é um assunto muito técnico, e que tem um alto impacto financeiro para todo mundo. Então todo mundo quer entender, só que, cara, por exemplo, estou na área tributária desde 2004. Então são 22 anos estudando, acompanhando, fazendo, e cara, ainda tem coisas que eu falo, puta, cara, isso aí eu esqueci, eu preciso dar uma estudada. Ou tem coisas que eu já sei, mas acabou de mudar. Então, e os senões, né? Sim, senão... Não, cara, sim, é realmente um manicômio tributário, não sei quem foi aqui. Manicômio tributário, você falou bem. É um manicômio tributário, isso aí já é um termo muito utilizado, tá bom? Mas assim, é uma loucura, tá? A reforma tributária tende a acabar com isso, ok? Não é garantia que isso vai acontecer, mas na teoria eu sou otimista. Você pensa que ela não foi construída para majorar a tributação? Você acha que ela tem esse lado bom e romântico realmente? Cara, de boas intenções, o inferno tá cheio, né? Tem fila. Exato. Então, vamos lá.
Uma coisa é o texto legal. O texto legal ele tem potencial para ser uma boa reforma, tá bom? Só que a gente vai jogar para rodar, nem sempre o que a gente Depende idealizou quem aplica, né? vai rodar do jeito que a gente idealizou, tá bom? Então, a teoria é muito boa, tá bom? Então, assim... a teoria melhora. Na teoria. Cara. A teoria que melhora para mim é diminuir a quantidade de tributos. Isso, e simplificar tudo isso, né? Sim. Então, cara, vamos... Eu não queria ser muito técnico, mas... Não tem jeito. Mas pode ser, Mas não Não tem tem jeito. vai Qualquer ter que ser. coisa, o editor que vai sofrer, né, Matheusão? Coloca aí a tradução SAP. Sabe, boa. A legenda. Coloca a legenda em mandarim. Cara, boa. Cara, um prestador de serviços que ele presta um tipo de serviço cujo ISS ele tem que ser recolhido para o município do tomador de serviços. Falei grego aqui ou vocês Nossa. acompanharam? Não, Conseguiram acompanhar? mais ou menos. Quem, tipo, não tem mais essa de, vou mudar para Alphaville porque o SS é mais barato. Nossa. Pois é. Acabou a Alphaville. Acabou a Alphaville, irmão. Cara, E aí, então, se eu tô em São Paulo, que é o mais caro, Esse né? aqui é 2,5. Então, mas São Paulo é 5. Dois. Só que Aquele Alphaville é 2? Só que se eu contrato a sua empresa, que é de Alphaville, mas eu contratei de São Paulo, você vai pagar 5%, é isso? Ou eu entendi errado? Não, o exemplo que eu queria dar é outro. É a complexidade pré-reforma, tá bom? Então eu presto um serviço, tô sediado em São Paulo, tá? Então o ISS ele pode seguir 2 linhas de incidência ou recolhimento. Eu prestar um serviço que todo serviço que eu prestar eu vou recolher pro município de São Paulo, ou eu prestar um tipo de serviço que eu vou recolher onde eu estiver prestando o serviço. Então, por exemplo, se eu for prestar um serviço para montar um andaime, por exemplo, fazer um festival, fazer um show, fazer um evento, eu vou recolher o ISS para o município onde eu estou A praça. prestando o serviço, tá montando negócio. Então eu tenho que entender qual que é a alíquota daquele município e recolher para aquele município. Sim. Cara, a gente tem 5.200 municípios, tá bom? Às vezes você está negociando com o seu cliente, você está pensando no ISS de 2%, você vai no município do cara é 5%. Você fala, puta... Isso meio que aconteceu com a substituição tributária? Substituição tributária é o ICMS. Isso, mas a título de exemplo da complexidade. Aí é um pouco mais complexo. Mais ainda, né? Porque, aí Não, é mas peraí, insanidade. volta. Então, peraí, a minha empresa, É São não Paulo. importa onde eu tô mais. Aí eu tenho que pagar onde foi prestado esse serviço. Hoje, com a reforma tributária, não vai importar mais, tá bom? Porque vai ser um imposto igual para todo mundo. Exatamente, não vai mudar mais a alíquota dessa forma tão drástica. Teoricamente, os municípios e estados terão uma certa autonomia para definir uma alíquota que a gente chama de padrão, tá? É isso que eu falava. Então tem que padronizar tudo logo. Mas A ideia é padronizar. Mas eles não... Então, mas o termo padrão aí ele é infeliz, tá bom? Porque o termo padrão não quer dizer padronizado. É só um termo que a legislação utilizou, tá bom? O termo alíquota É uma padrão, faixa. alíquota padrão que tem a alíquota de referência que vai ser o governo federal que vai definir essa alíquota de referência. Só que cada estado e município pode definir a sua alíquota padrão. Então, são termos meio... De toda meio forma, confusos. pode ser que fique diferente. Mas vai ficar diferente. Um ponto da complexidade e da simplificação que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Depois da reforma tributária, ao invés de você entender quanto que vai pagar no município, ver a guia do município, né? Na nota fiscal que você emitir para o seu cliente, já vai ter o destaque dos tributos. Esse valor ele vai ser remetido para o comitê gestor da CBS e do IBS, e o comitê gestor ele vai fazer a destinação dos valores pro ente federativo que é competente para isso, tá bom? Então, cara, tirou essa responsabilidade da empresa. Cara, a gente tem inúmeros clientes que são autuados e acabam tendo que pagar multa porque emitiu uma guia errada, recolheu... Erro administrativo, né? Erro administrativo, exatamente. Entendeu? Então a gente vai simplificar isso. Isso eu estou dando um exemplo no ISS, que é um tributo simples. Se a gente passar para o ICMS, cara, a gente vai ter outros milhares de exemplos muito mais complexos e que acabam trazendo uma carga de trabalho e de dedicação para os empresários que será eliminado, tá bom?
Então, nesse aspecto... Contabilmente vai facilitar um pouco. Contabilmente, cara, financeiramente, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho um e-commerce aqui em São Paulo, eu vendo para um cliente, pessoa física... No Acre. No Acre. O meu produto, ele tem substituição tributária na entrada. Eu já tenho que recolher o ICMS quando esse produto entra no meu estabelecimento, sem saber se eu vou vender ele ou não. Depois, quando eu vendo para o cara do Acre, ao invés de pagar o ICMS-T cheio, eu vou pagar só, se for uma mercadoria importada, por exemplo, eu vou pagar 4% na remessa ao Acre, e como ele é uma pessoa física, ele não é contribuinte do ICMS, eu tenho que recolher mais o DIFAL pro Acre, na guia do Acre, de acordo com a alíquota do Acre, que, é uma complexidade absurda para você fazer esse cálculo, tem base de cálculo simples, base de cálculo dupla, cara... Isso não é uma pessoa física, hein? Isso você vendendo para uma pessoa física. Então, assim, imagina esses grandes varejistas, cara. Porque assim, a pessoa física não gera crédito, né? Não, ele não vai tomar crédito. Ele não né? toma crédito. Ele não vai tomar crédito. Assim, então, assim, a gente tem uma insanidade, assim, sem tamanho. Quanto mais Fiquei você... até com dor de cabeça. Então, tudo isso vai acabar, Meu entendeu? Deus. Então, por exemplo, com a nova reforma, quando ele emitir a nota para esse cara lá no Acre, ele só vai destacar na nota ali o CBS e IBS que incidiram sobre a operação, e o comitê gestor vai ser o competente para dividir isso para os entes federativos. O que vai existir de multa administrativa até que ganhe tração vai ser um monte, hein? A gente em decorrência do novo ou em decorrência do atual? Em decorrência do novo, penso eu, talvez. Vai ser meio que automático, né? Quando você vai gerar a nota, já vai entrar o negócio. Não é ele, o empresário, que vai ter que fazer essa conta. A gente transferiu essa responsabilidade que gerava um passivo absurdo, uma insegurança absurda e um ônus, porque você precisa ter um time para cuidar de tudo isso. Cara... mas eu falo pelo seguinte, o meu contador, o meu problema é o imobiliário. O meu contador está com dúvidas, assim, relativas à operação. Como emitir a nota, qual tributário... Sim, exato. Então vamos lá. Aí você contrata o André. Vamos lá. Dependendo da situação, se não for dúvidas contábeis, eu posso ajudar bastante. Mas vamos lá. Aí a gente vai voltar naquilo que a gente comentou agora há pouco. Uma coisa é o texto legal, idealizado. O que a gente imagina de sistemática. Então, o esqueleto do negócio novo. Só que o texto legal, ele não consegue chegar no... mas entrei aqui no sisteminha, qual o código que eu vou colocar na minha nota fiscal? Aluguel agora vai emitir nota? Isso, não, mas não pagava nada antes, agora vai ter que pagar tudo. Então aí começa, aí o cara que não tinha nota, nem emitia nota. Você imagina, emitir nota por locação? É isso, então aí o contador vai chegar na hora da prática e vai falar assim, cara, mas espera aí, falou que tem tributação, mas e a nota? Como que eu vou fazer? Não era recibo? Não era recibo? Mas, a nota de São Paulo, por exemplo, não está adaptada ao sistema nacional. Qual o código fiscal que eu vou usar? E aí mudou o código fiscal. Agora você tem que usar o NBS, o C-Class Trib lá, o Class Trib, enfim. Então, cara... Eu estou vivendo isso. E aí começa a gerar uma série de dúvidas práticas, né? Então, o texto legal, operacionalização do texto legal, e o terceiro é quando rodar mesmo. Aí quando rodar, aí é guerra, né? E qual a guerra que eu estou falando? Contribuinte versus fisco, que é a guerra milenária, isso nunca vai acabar. O contribuinte sempre vai querer pagar menos, o fisco sempre vai querer arrecadar mais, e aí o Estado... Por que o fisco não consegue falar, brother, você tem que pagar isso aqui? Já consegue. Tá aí a lei. Cara, assim... Não, é porque a gente tem que mostrar, falar, meu imposto de renda é isso aqui. Só que eu mando o que eu quiser. O maior inimigo do cidadão é o Estado. Não é o Estado não é amigo. Tem um amigo meu mas vai mudar isso também ou não? Eu não discordo dele totalmente, não. Eu tenho um amigo que acha também, mas eu não vou falar nome. Mas hoje em dia, você vai conseguir que o fisco lá mande o boleto que você tem que pagar, ou você ainda vai ter que falar, não, é isso o teu contador que gera isso. Não, eu sei, mas cara, pra quê? Você entendeu? Sim. O fisco já sabe. Hoje é tudo IA. Por que a porra não chega um boleto lá? Se eu não concordar, eu entro com um pedido lá pra rever e não sei o que. Porque existem possibilidades, né, de tributação. Mesmo padronizando os impostos, que é essa a ideia do IBS-CBS, mesmo assim você tem possibilidades de redutor. Mas quem sabe mais do que o fisco sobre isso? Mas se eu tenho uma diferença, eu documento. Você está transmitindo para o fisco a responsabilidade de entender o seu modal. Então, mas aí... Aí você acaba o contador.
A resposta... Aí você acaba com o Mas contador. não tem que ter mesmo. Não, mas ó, a resposta é... Porque o fisco não consegue. Entendi. Porque Não se ele tem braço conseguir, ele vai pra isso. fazer. É óbvio que vai fazer. Ele Facilita, quer. cara. Tanto que já tem no imposto, na declaração de imposto de renda pessoa física anual, já tem a pré-preenchida. Você coloca lá, pré-preenchido. O fisco já te coloca tudo que ele sabe. Simplificada. Não, tem a simplificada e a pré-preenchida. A simplificada é... Você pode pegar a pré-preenchida e aí você escolhe se é modelo simplificada ou simplificado, completo. isso. Mas o pré-preenchimento de informações é que o fisco já tem. Então ele fala, amigão, já te peguei aqui. Se você tiver qualquer coisa diferente disso, que seja para mais. Se for para menos, Vou travar. acho que vai ter algum problema aqui, entendeu? Então, eu não duvido que chegue nesse ponto, tá? Eu também não duvido. Difícil já chegar. que é tão Mas se ele não avançado, faz, é porque ele não consegue hoje, tá? Agora, cara, tem uma história de bastidores aí. Cara, imaginem a capacidade de processamento do sistema da Receita Federal. Dizem que a nossa Receita Federal é considerada uma das mais competentes do mundo, né? Com certeza. Dentre as 3 mais, talvez. Eu não sei ranking, mas com certeza que é o órgão público que melhor funciona no Brasil, esse é. É a Receita. Precisa, cara. E quando eles foram adquirir os equipamentos para processar esses dados, né, então, aí é totalmente conversa de bastidores, não sei se é verdade ou não, tá? Mas nos comentários que vem até o governo americano fala, cara, vocês estão adquirindo isso pra quê? O que vocês vão fazer com isso, tá ligado? Aí foi explicado, tá aquilo projeto, né? E aí agora estão lá com super processamento, sabe? Tipo assim, um data center monstruoso. Absurdo, cara. Então assim, vai chegar ao ponto dos caras conseguirem entender o PIB brasileiro diariamente. Por quê? Porque, cara, toda nota fiscal emitida já vai subir. E aí, cara, eu não vou entrar muito no detalhe, porque isso é uma coisa mais chata e muito mais técnica, mas eles estão desenvolvendo um sistema de devolução de crédito e apuração de crédito que, se apurar um recolhimento de CBS e IBS a maior do que era devido na cadeia, esse crédito vai ser restituído em até 3 dias úteis, tá? Assim, é muito rápido. De todas as notas fiscais emitidas no Brasil. Meu Deus. Uhum. Cara, tem que ter. Então, essa daí, que aí vai ser o lance do split payment que eles estão querendo implementar, tá bom? Suíça é assim, né? Se você paga mais imposto do que deveria não, mas do que Finlândia. precisa para o país rodar, eles devolvem para os contribuintes. Aí é uma análise mais macro, né? A gente tá numa análise mais micro, que é só naquela cadeia ali, tipo, da venda da canetinha aqui, então. Mas seria legal se a gente conseguisse chegar nesse ponto, tá bom? Mas não sei se onde a gente vai chegar. Não tem como. Muitas coisas pra gente Mas aí é sabe? padrão Holanda, Finlândia. Não, mas não, é todo país assim, que todo mundo é super QI alto, produtivo, tudo funciona. IDH lá em cima. Exato. Não tem como Aqui comparar. não cara. vai rolar. Não, é só utópico, né? Não tem como comparar, entendeu? Não tem, não. Eu quis dizer de devolver pro público, só isso. Sim, Isso sim, é. É que eu costumo dizer, o Brasil é um game. Se o game tá bom pra você, vai jogar. Vai jogar. Se não tiver, irmão, vaza. Nossa, eu falo a mesma coisa, cara. Eu falo assim, puta, se você for fudido aqui, é melhor você ser fudido em outro lugar, cara. Acabou. Porque Você aqui vai ser é mais muito bem... difícil. É porque o fudido básico fora em país de primeiro mundo, você consegue viver honestamente. É isso. Você não se preocupa com as questões básicas, né? Que é saúde, educação, segurança, enfim. Aqui é pra você, velho, empreender, tentar crescer, porque é o melhor país pra isso atualmente. É isso. É como a gente fala, Fazer né? grana. Empreendedor. O cara sente dor. Sabor Gostei. dinheiro. Exato. Só Sabor tributação. sabor Tem essência de dinheiro. Contém essência, aroma de dinheiro. Cara, assim, é sem massagem. Se o game tá bom, irmão, É isso. beleza. Eu brinco com o meu sócio que é assim, para de reclamar que a gente tá pagando muito imposto. Porque quanto mais imposto você vendendo, paga, né? porque você Mais tá você tá dando ganhando. certo. Então, assim, Exato. né, é melhor pagar imposto ou não faturar? exato. Eu prefiro faturar e pagar imposto. Voltando um pouco. Aí tava no mercado super maluco com relação a essa reforma sobre o consumo, e aí no final do ano, pau! Reforma sobre a renda. Aí todo mundo esqueceu a reforma do consumo, que só vai começar a ter impacto financeiro mesmo a partir de 2027. E Que é o mais, IVA, né? Que é o IVA, exatamente isso. E mais acentuado
de 29 até 32, e 32 para 33 aí vai ser, realmente a paulada, tá? Para quem vai ter a majoração da carga tributária. Para quem vai ter a redução... Canibalismo total. Vamos ver o que vai acontecer. Aí vai ser o quê? Reajuste de preço, reajuste de renegociação de contratos. Então a gente, cara, precisa rodar para ver o que acontece. Isso vai redefinir mercados. Com certeza. Vai redefinir mercados. Com certeza. Você atende mais corporativo? Totalmente corporativo. Totalmente corporativo. Só que o corporativo sempre tem um sócio, né? Que agora, por exemplo, depois com a reforma da renda... É nele que chega, né? Ele vai chegar nele e falou, cara... É o bolso dele, né? Me ajuda aí. Então, toda essa complexidade, toda essa preocupação foi basicamente colocada embaixo do tapete por enquanto. Por quê? Final do ano passado, falou, amigão, quem recebe mais de 50 mil a título de lucros e dividendos por mês, retém 10%. Aí o cara falou, opa, agora eu vou sentir aqui na pele, né? Já em janeiro já. Quem recebeu Mas, mais me fala uma coisa, eu tributo os aluguéis e recebo na PJ. Migro o capital da PJ para PF, vou pagar os 10? Com certeza. Ou seja, bitributação. Historicamente sim, né? Porque historicamente o Brasil ele optou por tributar mais o faturamento da empresa com uma alíquota maior, e em troca ele não tributaria os lucros e dividendos, né? De aplicação financeira, por exemplo? Não, lucros e dividendos da própria empresa, falando do negócio, tá certo. Bom? Então, receita líquida. A sua empresa faturou, certo? Bom. Então, ao invés de você ter uma parte da tributação no faturamento da empresa e outra parte da tributação quando você remete o lucro para os sócios, concentrou-se toda a tributação no faturamento da empresa, para depois isentar a lucratividade que era distribuída aos sócios, tá bom? Como meio que já acontecia antes. Mas já acontecia isso. Então, era assim. Tá. Aí agora manteve a tributação e adicionou-se uma tributação... No meio do caminho. No meio do caminho, exatamente isso, entendeu? Então, hoje, aquela pessoa física que recebe mais de 50 mil reais por mês a título de lucros CNPJ? E dividendos de um mesmo CNPJ, ela vai ser tributada antecipadamente a alíquota de 10%, tá? Posteriormente, lá em abril do próximo ano, ela vai ter que apurar todos os ganhos que ela teve. Aí, cara, tipo pesca com rede, sabe, tarraxo. Então, assim, então, cara, tudo que você ganhou daqui, tem lá algumas poucas exceções na legislação. Que já foi tributado. Que já foi tributado, exatamente isso. Porque quando você entrou na conta, você gera a nota. Foi tributado. Aí já foi tributado. Não. Essa tributação que a gente está falando é quando é remetido da pessoa... Pro sócio. Pro sócio, exatamente isso. Então, emitiu a nota, entrou na empresa, tem a tributação da empresa, que vai ter a reforma tributária sobre o consumo, que está 2027 e 2033. Pagou as despesas, sobrou uma grana na empresa. Remete para o sócio. Tipo distribuição de lucro. É exatamente lucros e dividendos. Né? Tipo, é exatamente isso. Você distribui para os sócios a título de lucros e dividendos. Antigamente era isento. Antigamente até 2 meses atrás. 3 meses atrás. A partir de janeiro, a partir do mês passado... Mas só pode até 49.900. Não, 50 mil. Não, 49.900, porque aí não é taxado. Não, 50 mil não é taxado. Superior a 50 mil, a legislação fala. Então, 50. Se for 50 mil e 1 centavo, aí ferrou. E você não vai tributar só 1 centavo, você vai tributar os 50 mil e 1 centavo. Então, Cara, o que é um absurdo. Mas não é meio burro isso, o cara? Que é um absurdo, né, O que cara? vai ter de sócio fantasma? O que vai ter de... Cara, mas a Receita tá fechando o cerco cada vez mais, cara. Sim. Sim e sim. Tudo. Eu acho que é muito... Vai acontecer de tudo, entendeu? Então, voltando. Aí, cara, com essa tributação aí de lucros e dividendos, 50 mil, superior a 50 mil por mês de lucros e dividendos, vai ter um recolhimento antecipado de 10%. Por que antecipado? Porque a conta final você vai fechar na sua declaração de imposto de renda. Não, declaração de imposto de renda. Anual, que é lá em abril. Lá em abril, você... Em um mês, tirei lá 500 mil reais. 50 mil você reteve. Só que nos outros meses, eu tirei 5 mil reais. Somando tudo, eu não cheguei a 600 mil reais no ano. Se você não chegou a 600 mil reais no ano, você não está enquadrado no super rico. Consequentemente, aquela antecipação que você fez lá,
quando você recebeu 500 mil, tem que ser restituída para você, porque você não vai pagar. Então aí todo aquele valor que você Foi que você deixando recolheu, no caixinha. que você deixou ali, que você deixou para a Receita Federal aqueles 10%, tem que ser restituído. E com correção, com... Não, né? Cara, É. Você vai Então, receber de volta? Não, Já não tá tem, reclamando, não já tá tem reclamando. massagem, não. Cara, eu acho que todo mundo é um bando de filho da puta, cara. E eu fico revoltado com isso. Então aí, por exemplo, nessa situação, ao invés do cara tirar os 500 mil no ano, num mês, é melhor ele ir 50-50. 50-50, vai indo, 10 meses ele elimina isso, não tem que pagar o outro e resolver o problema Mas dele. vai ficando uma grana na conta da PJ, né? Fica uma grana PJ. Aí você tem que ter uma outra preocupação, porque questão societária. Você tem Porque sócios. A Receita o que pode, acontece? a Receita É pode só- falar que você está fazendo uma maquiagem tributária usando, Não, aí não tem problema. usando a PJ. Mas aí o Não, dinheiro não tem tá problema. na PJ. Você imagina, o cara começa a pagar contas pessoais da PJ. Aí depende. Aí que entra a análise mais aprofundada Então, do tipo de despesa. Por quê? porque muita gente já pensou isso. Lógico, todo mundo tá pensando isso. E todo mundo tá fazendo isso. Já estão fazendo. Lógico. Coitados. Com certeza. Oh, meu Deus. Só que existem despesas e despesas, tá bom? Então vamos dar 2 exemplos aqui. Você vai pagar o colégio do seu filho na conta da pessoa jurídica que é uma empresa de eventos. Cara, Não faz o sentido. que tem a ver isso? Não tem sentido nenhum, cara. Então, aí a gente tem 2 hipóteses. Ou vai ser uma distribuição disfarçada de lucros e Isso. dividendos, Isso. ou então vai ser enquadrado como uma remuneração direta dos sócios. Aí a Receita Federal provavelmente vai escolher na hora lá o que ela quer. Isso. Ou ela vai escolher na hora ele ali. faz isso há 5 anos já, vai. Mete 5 anos de retroativo aí. Isso. Ela vai escolher aquela que tributa mais, tá bom? Por quê? Porque se for pro Labores tem 27,5%. Se for distribuição disfarçada de lucro, aí depende do quanto de lucro você disfarça. Vai depender do ela vai humor fazer- do... Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. E ele vai te autuar. Agora, cara, você... O que mãe, irmão, tio, vó vai entrar de sócio em empresa? Não vai estar escrito, velho. É isso. Pelo amor de Deus, cara. Não, mas às vezes tem algumas estruturas um pouco mais Mas tudo simples, do né? mesmo CNPJ se soma, né? Se soma lá em abril. É. Em abril. No mês a mês, não. Então, por exemplo, se você tiver 3 empresas que você recebe 40 mil em cada uma, você não vai pagar o IRPFM, tá bom? Imposto de renda imposto de renda pessoa física mínimo sobre os 120 mil. Por quê? Porque nenhum lucro e dividendo distribuído por essas 3, Passou cada de uma 50. dessas passou de 50. Só que no final do ano, lá em abril, Passou de 600. passou de 600, aí você vai ter que pagar, tá bom? Putz, voltando um pouco então. Qual que é a regra? Então você vai Não tem muito pra onde correr. pagar o IRPFM antecipado mensal. Lá no final você vai fazer o ajuste definitivo, tá bom? E esse ajuste definitivo ele vai começar a tributar quem ganha a partir de 600 mil, tá bom? Ano, quem recebe, e aí inclui rendimentos de investimento, lucros e dividendos, salário, blá, inclui tudo que você recebe com algumas exceções que estão na legislação, tá bom? Então, mas peraí, isso a empresa ou CPF? O CPF, Então, se eu receber mais de 600 pau no ano, eu tenho que pagar os 10% CPF. do bruto. Dividendo de aplicação vai entrar também? de aplicação também com algumas exceções, tá bom? Não é só LCI e LCA? As exceções, São as exceções. são as exceções. Então, mas não era 50 mil por CNPJ, alguma coisa assim? Não, por CPF. Não, por CNPJ para ter o antecipação, para ter os 10% de antecipação, entendeu? Então, mas aí eu ganho 30 em uma e 20 na outra, de qualquer jeito eu vou pagar os 10% no final do ano. Não os 10%, porque a partir de 600 mil eles começam a tributar. Que não é 10%, começa mais baixo. Começa de forma progressiva do escala. 0% e 600 mil até os 10%, 1 milhão e 200. Então, a partir de 1 milhão e 200 por ano, 10%, independente do valor. De 600 a 1 milhão e 200, a gente pega esses É mais 10% e dilui progressivamente, entendeu? Então vai dar 1,4, 1,4 É cada 100 menos mil pior, reais. é menos pior. Quer dizer, então, se você, por exemplo, tem uma receita de 700 mil reais, você vai tributar 1,4%, 1,5%. E aí que está uma dos cuidados que o empresário precisa ter, porque imagina assim, ó, 700 mil dividido por 12. Vai dar 50 e quase 60 mil, tá? Se ele receber
58, 59 mil todo mês, ele vai pagar 10% disso todo mês. E no final, lá em abril, ele vai ter que restituir boa parte disso, porque a alíquota real dele tinha que ser 1,4, 1,5. Porque não os é tipo um 10%. pró-rata, né? É tipo um pró-rata, não os 10%. Só que ele já antecipou isso ao longo do ano. Quanto tempo que ele vai receber de volta esse valor? Em um país que a gente tem uma Selic a 14, 12, 15%, cara, tá perdendo muito dinheiro nisso. É isso que eu tô falando, O custo velho. financeiro dessa operação grande. cai direto dele. Mas Então eu a acho gente que precisa tomar cuidado nisso, entendeu? Eu acho que o povo não, o governo, ele vai usar isso para alimentar o próprio INSS lá que tá mal das pernas. Ou essas coisas, essas... Ou a ajudas, mesada do Lulinha. Porque é uma grana que é minha, mas eu emprestei pro governo, só que eu não tô ganhando nada. Que é a isso. mesma coisa de um CDB, CDI da vida, que fica lá preso o dinheiro e eu não consigo mexer. É exatamente isso. Olha, cara, se a gente ter certeza que ele vai financiar o INSS ou a Previdência Pública, seria até eu falar, pô, pelo menos tá retornando pro povo, né? Agora, E tem uma chance de não voltar isso aí? Ou Não, vai tem demorar chance. um ano, tipo... Então, não sei, a gente não sabe. Entendeu? Que maluco. Não foi definido a periodicidade da devolução. Então, a devolução é igual a malha fina hoje. Não, a malha fina não, a restituição do imposto de renda hoje. Você investe... Tem um calendário lá. Tem um calendário lá que você vai, tipo, tem lá o lote 1, lote 2, Isso. aí vai indo. Então, assim, cara, aí, a depender do ano, se tiver uma restituição muito grande, pode ser que haja algum tipo de empecilho da própria Receita Federal para ganhar mais tempo e restituir depois. Então, cara, a gente não sabe, entendeu? Então, assim, se você puder evitar, melhor, tá? Então, esse é o básico do básico. Além disso, cara, a regra é, né, lucros e dividendos distribuídos para pessoas físicas. Então, cara, o que a gente pode melhorar nisso, de repente? Então, utilizar veículos e estruturas societárias para otimizar essa tributação também, utilizar a questão das despesas de uma maneira consciente com relação aos riscos. E quando eu falo consciente com relação aos riscos, é o seguinte, pô, a semana depois você foi fiscalizado, foi autuado, você consegue se defender? Você consegue minimamente justificar isso? Aí voltando ao exemplo que a gente queria dar, pô, a escola do seu filho lá, não sei se vocês têm filho, mas a escola Da do PJ? filho, escola do filho na PJ, você fala, cara, não tem como Tá justificar pedindo, isso. tá pedindo pra tomar. Agora, Mercado. Também. Insumo. também é Não, difícil, mas também é insumo, difícil. tipo, Mas, cara, Tá, mas Tem escritório, tem evento. arroz e feijão aqui? Isso, todo mundo almoça e janta dentro do teu escritório? Não, arroz e feijão aqui? Então é difícil, entendeu? Agora, por exemplo, você tem lá suas despesas pessoais de almoço com cliente, jantar com Ou cliente, viagem a negócios e tal. E ao invés de você passar no seu cartão e pedir um reembolso, que pode antes, você já passa no cartão corporativo, por exemplo, e vai, entendeu? Então, assim, precisa fazer uma análise não só dos gastos, mas também nos tribunais administrativos e judiciais, o que eles entendem sobre despesas aceitáveis ou não, tá bom? É, porque você precisa emagrecer esse resultado. Você precisa enxugar esse resultado. É isso mesmo. É isso aí. Então, quanto mais você conseguir enxugar esse resultado, melhor para você, porque você, né? Você precisa pagar 20 mil. Só que você precisa pagar 50 mil. Se você receber e pagar da sua conta 50 mil, você não vai receber nem 50, você vai receber 45, né? Por exemplo. Então, cara, joga esses 50 mil na empresa, desde que seja de uma maneira legal, lícita, né? Não estamos falando de Principalmente no presumido, né? nenhuma simulação aqui. Mascarar a distribuição, né? Exato, mas de uma maneira Mas tem como fazer isso legal. estratégica, legal e fundamentada, a gente consegue estudar, identificar e mostrar pros empresários, por exemplo, qual que é o caminho conservador, mediano e arriscado. E aí, qual que você vai querer seguir? Cada cliente tem um apetite a risco, O que transforma em arriscado em questão de minutos? Pagar a conta do supermercado da pessoa jurídica? A escola. Coisas muito bizarras, tá bom? Então, assim, tem cliente que, vão pra cima e não tô nem aí. Tem clientes que, não, eu só vou se tiver uma ação judicial, sentença, e aí eu tô tranquilo para implementar isso, né? Principalmente empresas grandes, grupos internacionais, os caras não vão se arriscar. Tem compliance, né? É isso. Então, você fica, puta, é isso. E o cara tá no meio ali, fala, cara, não quero ser um louco maluco aqui, mas também não vou ser A freira a Madre Teresa de Calcutá. Exatamente isso. Então, o que eu consigo vir aqui no meio aqui para
No meu caso, por não exemplo, sofrer. tudo que são despesas relacionadas aos imóveis, eu tô pagando na PJ, É isso. porque o que vai pra física vai ser Totalmente realmente o que justificável. sobrar. Então, totalmente justificável, porque, cara, tá a empresa lá, qual que é o negócio dela? Administração de bens próprios, né? Sim. Quando você fala holding, a não ser que seja uma administradora de outras empresas, só abre aspas, tá bom? Holding é um termo engraçado que a galera usa no mercado, da moda, porque, a holding, em essência dela, o que é? É uma empresa que participa de outras empresas. Exato. E o pessoal abre holding para ter imóveis. Fala, cara, mas tem empresa? Não, mas tem uma holding patrimonial. Fala, não existe, é uma empresa de administração de bens próprios, né? Bem, exato. Então, assim, a empresa que é uma empresa de administração de bens próprios, qual que é o core dela, né? Qual que é o business dela? Administrar bens que estão no ativo imobilizado dela. Seja para locação ou no estoque para compra e venda, mas ainda assim são bens próprios. Sim, são bolsos da mesma calça, né? Bolsos da mesma calça, gostei, é isso mesmo. Então as despesas relacionadas a isso estão diretamente ligado ao business core da empresa. Então, cara, não tem como você chegar e falar assim, pô, você está inflando as despesas da empresa para não distribuir Para outros dividendos, mascarar, né, resultado. Exato. Estudando uma vez, eu vi uma analogia que foi muito engraçado, né? Porque, por exemplo, a escola do filho e o supermercado é uma fraude, uma simulação muito fácil de você identificar. Descaracterizar. Agora, o trabalho refinado, ele existe naquela fraude, naquela simulação, que não é fácil de identificar. Quem olha de fora fala, pô, legal. Faz sentido, né? Faz sentido, mas não deveria fazer. E aí, estudando isso, pô, essa linha tênue entre o que é fraude, o que é simulação, o que não é, eu estudei uma vez que foi um professor, um autor lá que, enfim, falava assim, cara, a fraude é quando o rio não segue o seu curso normal. Então, se você tem um rio ali que está indo, está seguindo o seu curso normal, e você desvia ele, é uma fraude, uma simulação. Se for o seu curso normal do negócio... Está seguindo o ritmo natural. Está seguindo o ritmo natural. Então, o nosso trabalho como contribuinte, e advogado de contribuintes, é, cara, fazer a curva do rio parecer natural e não um desvio do rio. Uma represa. Uma represa, exatamente isso. Então, e aí a gente usa o quê? Jurisprudência, legislação, e tudo pensando o quê? E aí, ano passado a gente teve muito trabalho com relação a atas e etc, enfim, com possíveis bons resultados para os nossos clientes, isso nos deixou muito felizes, né, cara? Mas assim, um cliente chegou e falou, cara, o computador faz essa ata. Eu falei, não, realmente ele faz essa ata. É só uma folha. Se você bobear, o ChatGPT faz essa ata. A grande diferença nossa é que a gente pensa, se alguém questionar essa ata, se alguém falar, essa ata é fraudulenta, você não poderia fazer isso. A gente já pensa em todo o caminho de defesa, o que a gente vai argumentar, o que a gente vai trazer e como que a gente vai discutir para maximizar essas chances de êxito. Ata é fácil. O problema é você pensar em todo... O papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. O problema é a gente defender o que está no papel depois, exato, né, meu? Então E é o que o cara, em geral, ele nunca pensa. Nunca pensa. E aí a gente brinca que assim, sem demérito de qualquer profissional, tá bom? Mas o que a gente vê muito é, às vezes, o contador, ele entrando um pouco na seara da assessoria jurídica, tá bom? Não, com IA ou sem IA, não sei. Mas o contador, ele entra na seara cara, você precisa de uma ata, tá bom, mas essa ata tem que ser com base de uma alteração legislativa, que traz uma série de requisitos, cara. São requisitos objetivos. Então, se você não cumprir, não tiver atento a esses requisitos, você vai ser fiscalizado e você não tem um argumento de defesa, tá? Mas às vezes alguns contadores entram nessa seara jurídica e quando dá pau, o que eles fazem? Procura um advogado agora. Que aí a bomba já estourou. Exatamente, só que o trabalho do advogado é implementar a estratégia... Muito mais preventivamente. Mas já pensando quando der pau. A gente torce pra não dar pau, mas se der pau, a gente já tá preparado pra brigar. O preventivo é muito mais barato, né? Muito mais barato, cara. Muito mais barato. Muito mais barato.
É igual Então- a cibersegurança lá do Montanaro. Totalmente. A galera esquece Isso, de investir cara. no pré, Cara, é isso mesmo. no possível problema, possível ataque. É isso. Então, assim, e essas coisas são muito difíceis da gente conseguir discutir e implementar num país como o Brasil, né? Que de fato é um país muito pobre, né? Então, assim, a gente tem muitas riquezas, etc. Mas se você for pegar o PIB dividido pela galera, ou for pegar a maior parte da população brasileira, é todo pobre, né, cara? Então, assim, A desigualdade social é muito grande. é gigante. Então, como você vai encaixar tudo isso dentro desse rolo que a gente está falando para nós, como sociedade, conseguirmos crescer, né? E aí, em contrapartida, cara, a isenção do imposto de renda até 5 mil reais? 5 mil reais, cara... Que na verdade é uma correção de algo que já deveria ter sido feito há 10 anos atrás, né? É assim, era mínima... Era assim, cara, por que não fez isso antes, entendeu? Assim, cara, O governo roubava antes, né? É isso, imagina você Era assim, um roubo. pô, cara, as coisas são muito caras, né? Todo mundo sempre falando que tá muito difícil aqui no Brasil, etc. E tá mesmo, pô. Você vai no mercado hoje, cara, meu, assim, coisas básicas, no século 4 sacolinhas, 5 sacolinhas lá, 500 conto, né? O dinheiro perdeu seu valor totalmente. Perdeu. Da pandemia pra cá, Perdeu. imprimiram muito dinheiro. Essa parte eu não vou nem afirmar nem discordar, não sei, tá? Mas que realmente a gente perdeu o valor de compra, Desvalorizou totalmente a moeda. perdemos muito. É. Perdemos muito. Aí imagina uma pessoa que ganha 5 mil reais, ainda ter lá 7,5%, 15% descontado de imposto de renda para sua filha. Cara, não faz sentido nenhum, né, cara? Não faz sentido nenhum. Então, foi uma movimentação minimamente necessária ali, né? Você tem visto um movimento muito grande de abertura de holdings agora? Cara, depende muito do negócio da pessoa, tá? Depende muito do negócio da pessoa, mas é uma tendência muito grande. Como é que a Receita vê isso, na sua opinião? Não tem... Tipo, já olho pra você, não? Não, cara. A não ser as coisas de fraude e simulação, você fazendo uma estrutura legalmente Viável, né? justificável e sem abusos, isso é totalmente admitido, tá bom? Então, assim, a gente sempre tem que evitar a fraude, a simulação, Não, mas o sem abuso, né? fraude, pensando de forma lógica e correta, eu posso mudar a forma que eu posiciono uma empresa, até o regime tributário, etc., se eu ver que eu vou pagar menos imposto. Isso não é uma fraude, na minha opinião. Isso é uma otimização. Tá bom. Mas Cara, aí a Receita pode identificar como fraude? Cara, essa é E uma tudo discussão... dentro da lei, tudo certo, tudo organizado. Sim, pode, tá bom? Tem um caso que é muito, muito emblemático e todo mundo que estuda direito tributário passa por ele, que é o caso da Grandene, caso de 86, tá? 87. Que o cara tinha lá uma empresa, aí ele fatiou a empresa, que ele faturava zilhões, em um grupo de 6 empresas. Por quê? Porque ele poderia ter o lucro presumido, não era o lucro real, e ele conseguia ter uma tributação menor. Tudo dentro da lei. Só que, lembra do curso do Rio? Se a gente deixasse o Rio seguir, ele não precisa de 6 empresas. E aí um argumento da Receita Federal contrário a isso é o propósito negocial. Então, se você não tem um propósito negocial na organização, na reorganização societária que você tem, eles entendem como uma fraude e simulação tributária. Em contrapartida, cara, você pega a lei das SAs, todo o arcabouço legal societário, ele traz para o empreendedor, para o CEO, para o sócio, a obrigação de sempre buscar o melhor para o seu empreendimento, para a sua empresa, né? Exato. Então, se você encontra um meio de recolher menos tributos, não tem um abuso, é o mínimo que o empreendedor precisa fazer. Então, assim, E a própria Receita cobrava de gente, né, antes de ser o teto 5 mil reais para ser tributado, cobrava até ontem errado do povo, porque não teve reajuste, não teve nada disso. O próprio MEI, cara, o MEI você pega, hoje é 80 mil, se eu não me engano, não é? 90, acho que foi 81. 81, alguma coisa isso, acho que é. Cara, desculpa, não dá. Como que uma empresa
por mais que seja uma empresa pequena, mas é uma empresa, cara. É isso, não dá. E outra coisa, é em cima do faturamento, não é do lucro. 81 mil reais de faturamento. Eu, por exemplo, a minha empresa, né, tive que crescer ela, cresceu, graças a Deus. Mas assim, a empresa é de serviço. Então eu pego o lugar e executo o evento. Mas eu entro com o meu time inteiro. DJ, relações públicas, não sei o que, e faço o evento acontecer. E aí quando sai do caixa do evento, né, que normalmente é um bar, um restaurante ou algum espaço já que existe uma operação, eles repassam a parte nossa, da nossa porcentagem de sociedade, mais o custo da minha equipe. Sim. Então eu coloco na planilha geral lá o custo da minha equipe. E eu tenho que gerar uma nota para esse lugar do valor full. Então até, Você sabe, tributa isso e depois... tem a dependendo de como o cara tributação, recebe, tributa lá. exatamente. E, cara, é tudo... É muito travado, porque assim, o real lucro não é sobre o Não é. faturamento grosso. Não é. E aí, Não, pô, longe disso. o MEI é outra coisa que tem que ser mudada. E outra, se você fatura 100 mil em um ano, que não é nada, você pega e já paga um mega imposto. Ou imposto não, multa. Como que eu vou saber quanto que eu vou gerar no ano? Eu sou o MEI, a minha tendência é crescer, é tentar crescer. Sim. Aí se eu fecho mais, eu sou punido por produzir mais e ganhar mais dinheiro. Olha que louco. Aí a gente vê muitos empreendedores sofrendo da síndrome do Peter Pan. Que os caras não querem crescer. Não quer crescer, Quer exato. crescer, aí fica mantendo um negócio pequeno, enfim. Ou abre outra pequena, outra pequena. Aí começa Eu acho que a reorganização. quanto mais você tributa, mais você dificulta, mais você piora o processo, a galera tende a querer fazer as coisas debaixo do pano, querer fazer coisa errada, querer sonegar. Não, mas você entende por que eu fico possesso, cara? Concordo. Porque se... Concordo. eu falo muito dos Estados Unidos, né? Não é mil maravilhas, tem todos os seus problemas. Só que só o fato dele não tributar sobre faturamento, ele tributa você, pode ser muito mais, eu concordo, mas é do seu lucro, cara. E tem todo o incentivo, né, de fazer a economia girar, se você gasta, enfim, ele faz você querer gastar, faz você querer crescer, incentiva o empreendedor, né? É por isso que eu vejo, você vê na internet aí, em todo canto, todo mundo reclamando disso, todo mundo que tem uma empresa. Ai, mas você está reclamando da nova reforma tributária, da taxação do PIX, do não sei o quê, porque você só nega imposto. Não, cara, é porque cada vez mais está afunilando, está dando mais problema e mais dificuldade para quem quer fazer dinheiro de verdade. Quem não quer depender das coisas, quem quer... Sim. Minha visão, Sim. não sei se estou errado. Cara, eu acho que o grande ponto de insatisfação e revolta de todos é a incompatibilidade entre tributo arrecadado e contraprestação social, né? Contraprestação de serviços públicos, Saúde, etc. segurança. Se a gente tivesse um pouco mais de saúde e segurança, nós não teríamos tanta revolta, né? Que, infelizmente, nós temos um Estado gigantesco, com muitas despesas, uma opacidade nas relações públicas gigantesca, uma série de fatores que assim, arrecada muito e para onde vai o dinheiro, né? A gente no final a gente não sabe. Então, cara, você fala, tô pagando muito porque não tenho nada. Não tem nada. Então é igual você ir num restaurante, pagar lá R$200 no prato e vem só saladinha. Você vai ficar revoltado. Paga R$200, hein? Puta, vem lá saladinha principal, sobremesa, café e merda. Você fala, pô, legal, tá bom, paguei R$200, não foi um valor barato para um prato, mas, cara, Retornou, né? Tô feliz, né? Você pode sair feliz ainda, entendeu? Então, eu acho que o grande problema e a grande revolta que eu particularmente sinto, e conversando com outras pessoas, a gente também compartilha esse sentimento, é essa disparidade, né? Entre o que a gente paga e o que a gente recebe. E aí a gente tem todos os desdobramentos, tá? Aí onde está essa disparidade? Onde que o caminho se perde aqui? Aí, cara, aí a gente pode ficar discutindo muito certo ou errado, mas a gente tem. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, obviamente, quanto mais tributo você cobra, menos incentivo você dá para novos negócios, empreendedores, etc.
O Brasil, ele tem o Brasil, o governo, o Estado, ele tem um benefício da população, né? Então, assim, qual que é o país que tem 220 milhões de consumidores? Então, graças a isso, às vezes mesmo tributando um pouco mais, ainda é atrativo, ainda compensa algumas empresas virem fazer negócio aqui no Brasil. Mas ele tem que tomar muito cuidado, porque a depender da carga tributária, da postura dos entes federativos de tributar, penalizar, multa, mesmo esses 202 milhões, eles não se enquadram, por exemplo, no perfil de clientes de uma empresa, de um investidor, seja nacional ou estrangeiro, né? Ainda mais considerando que acho que 1% da população ganha acima de 15 mil reais, 10 mil reais, né? Acho que é um valor muito, muito baixo por mês, muito pequeno, né? É muito pequeno. Então, se pegar 1%, cara, 99% ganha menos que 10 mil reais, é um país muito pobre, né? Então são 220 milhões de consumidores, mas que tipo de produto você vai vender? Então, cara, é uma equação que é complexa. Muito complexa, muito complexa. Não é... Eu não consigo ver, tipo, tá aqui, o programa que já foi, né? Mas, espero que, com essa reforma tributária, o destaque da CBS e do IBS na nota fiscal comece a trazer mais conscientização para a população do quanto que está pagando, quanto está sendo pago de tributação sobre o consumo e transparência. E aí, com isso, nós poderemos ter, talvez, uma movimentação um pouco maior de ir contra isso. De insatisfação e revolta. Tá? Propriamente lá nos Estados Unidos é isso. Você paga o valor do produto e a taxa em cima do valor da venda. Para você estar ciente do quanto. Se aumentou 1,5%, você sabe aonde que é. Não é o supermercado que está ganhando mais, é o governo que está cobrando mais. É no cupom fiscal. É no cupom fiscal, é isso. Que é o documento fiscal, né? Eu estou chamando de nota fiscal, mas a legislação chama de documento fiscal. Então pode ser uma nota fiscal, mas vai ter que estar ali. E hoje, a gente vai deixar de ter, por exemplo, a CBS e IBS, toda aquela parafernália contábil. Tá então, mas não era melhor, partindo de que o governo tem boas intenções, que ele tributasse na ponta final no consumo como os Estados Unidos, por exemplo, que é uma tributação que funciona, é muito mais prática e, de fato, ela privilegia a cadeia como um todo? Mas é o que vai ser o IVA, não é? O IVA ele vai incidindo em cada transferência de produtos ou serviços, tá bom? Não só na ponta final. Então, por exemplo, se eu sou um revendedor, eu compro de vocês que são fabricantes da caneta. Eu comprei a caneta, já incidiu o CBS e IBS nessa operação, sobre um valor menor da caneta. Então, você me vendeu por 10, vai incidiu sobre CBS, 6, sei lá, sobre 5? Não, vai incidir o CBS e IBS sobre os 10 que você me vendeu. Sobre os 10. Fabricante. E eu vou vender para o meu cliente final 15, vai incidir sobre os 15, só que já foi pago 10. Então eu pago só sobre os 5 de diferença, tá bom? Então essa é a essência do IVA, tá bom? É o quê? Ele é uma espécie de um ajuste. É um tributo sobre o valor agregado da operação, tá bom? Então, ele incide sobre todo. E se eu vender o mesmo valor, não tem imposto? Não tem imposto. Se eu vender a 10, mas aí não tem prejuízo, né? Não, mas às vezes a caneta faz parte de todo um... Perfeito. Aí eu não quero ganhar na caneta, eu vou ganhar no papel. Isso, perfeito. Então, não tem imposto sobre isso, mas vai ter no papel. Não, o papel beleza, mas o papel é o meu core business, não a caneta. Perfeito. É igual no meu processo. O meu core business não é o DJ. Sim, mas eu tenho o DJ ali dentro. Sim. E eu recebo da casa e repasso isso. Só que hoje eu pago imposto por ele na minha nota. Que legal. E aí eu tenho que tirar do meu bolso, do meu lucro, para cobrir esse... O cara é R$500. Eu pago o imposto, eu vou gastar R$100 de imposto, vamos dizer. Sim. Os 400. Aí eu tiro 100 do meu bolso para pagar os R$100 do cara. Porque o cara que toca por 300, R$500... Mal ele vai ter nota, então eu tenho que fazer isso pelo cara. É isso. Se eu quiser um cara mais profissional, que já tem a nota, já tem empresa aberta, já tem não sei o quê, não é 300, R$500, é 1.000, 1.500. Mas isso não vai mudar. Vai piorar, na verdade. Por isso que eu falo, não é então, uma reforma... É aí que tá. Uma reforma pensada realmente na essência para facilitar a vida, o trânsito. Não vai facilitar de algumas e vai piorar de outras. É isso. Mas
Mas, cara, eu acho que a facilidade, tudo isso que a gente busca, não estaria só numa reforma tributária, assim, sabe? Óbvio que a reforma tributária é muito importante, então, mas está em outras situações, né? A gente precisa de mais transparência, entender para onde esse dinheiro está indo, como está sendo utilizado, tirar essa opacidade das emendas parlamentares. Então, cara, você, reajuste das emendas parlamentares, não sei quantos bilhões. Você fala, caralho, meu, a gente não tem nem noção do que são esses bilhões, né? Então eu brinco, falo, cara, você ganhar 1 milhão por mês é muito dinheiro. Você está numa situação muito boa. Você nunca vai ser um bilionário. Então, assim, cara, quando você fala em bilhões, você fala, meu, aí, meu, X bilhões para esse parlamentar, outros bilhões para esse... E para onde vai esse dinheiro, cara? Então, a gente precisa começar a organizar isso, aí, consequentemente, a gente vai entender se está sobrando ou não está sobrando dinheiro. E aí para onde está indo? E para onde está indo. Então, se sobrar, pô... Mas então, quem que vai coordenar? Esse Brasil nós não vamos conhecer. Cara, aí não sou expert nesse assunto, tá bom? Conjecturas, mas tem que ser uma atuação conjunta das nossas instituições. O quê? STF? Polícia, Judiciário e o Banco Master? Banco Master. O que mais? BRB? Tomando. Galera, E a FICTOR. contrata ele, se blinda, guarda, paga menos imposto possível. É isso. E chora. Não paga a tem conta saída. da escola do seu filho na não PJ. pode, exatamente. Mas voltando à tributação e etc., e já puxar o fim da caminhada, me dá um norte aí e para o pessoal de como você pode se blindar um pouco disso, basicamente, né? Lógico que você pega, lê o perfil inteiro, monta uma estratégia, tanto para se defender se um dia der algum problema, mas dá uns toques aí que você vê que é bastante normal, que Boas práticas, os né? empresários têm dúvidas, ainda mais nesse escarcel que tá. Cara, antes de ir para as dicas, eu queria compartilhar uma característica da reforma tributária do consumo que eu não sei como vai ser, mas eu tenho eu vou colocar alguns fatos aqui que realmente para a gente refletir, mas eu acredito que isso possa ser um gatilho que, se bem utilizado politicamente, pode mudar um pouco o Brasil, tá bom? Hoje a gente tem a tributação majoritariamente na origem. O que é isso? Na empresa. Então, onde sai o produto, onde sai o serviço. Então, o ente federado que tem essa empresa dentro do seu local, né? Ele tende a receber uma receita maior, tá? Com a reforma tributária, a gente vai ter uma mudança. Então, o tributo ele vai ser destinado para o município e para o estado onde está o consumidor. Hoje, como que acontece a guerra fiscal? Vocês já ouviram falar em guerra fiscal, né? Uhum. Um estado chega para uma empresa e fala assim, ó, vem aqui, ó, seu ICMS vai ser 18, vai ser 4. Só que eu te acredito em 2 e você vai recolher mesmo 2. Com a reforma... Incentivos, né? Incentivos fiscais. Com a reforma tributária, a tributação sendo destinada e definida para onde está o consumidor, que é a pessoa física, via de regra, esse benefício ele não faz mais sentido. É verdade. Por quê? A empresa vai estar em São Paulo. São Paulo vai chegar, olha, eu te dou aqui um benefício de redução, tal, isso, aquilo. Só que, cara, se ele tem um consumidor fora ali, do estado de São Paulo, pouco importa esse benefício. Não fica ali. Não fica ali. Então, politicamente falando e pensando nisso, tá bom? Como que você vai conseguir aumentar a receita do seu município e do seu estado? Se tiver mais consumidores dentro dos seus limites, né? Era esse termo que eu acabei esquecendo antes. Dentro dos seus limites. E como que você vai ter mais consumidores dentro dos seus limites? Sendo atrativo. Né? E como você é atrativo para trazer mais pessoas? Estrutura social, né? Estrutura social, emprego, segurança, saúde, educação. Você começa a trazer. Então, cara, eu volto a dizer, né? Que eu estou sendo idealista e estou analisando a parte... Tudo dando certo. Legal, a parte escrita. O papel aceita tudo, tá bom? Na prática a gente vai ver. Mas,
se isso der certo, se isso for bem utilizado politicamente, a gente consegue Vai descentralizar os grandes centros. descentralizar os grandes centros. A gente vai ver. Mas, por exemplo, o local onde a empresa está não vai ser mais tão decisivo para a tributação e para a receita daquele município e daquele estado, tá? Então, o jogo mudou. Então, espero que isso seja politicamente bem utilizado. Se parar para ver, pode ser bom mesmo, porque hoje, cara, você envolve home office, internet, né? Inteligência artificial, muita gente não vai querer trabalhar nos grandes centros. Para aumentar um pouco a qualidade de vida, vai preferir morar um pouco mais afastado do grande centro. E aí, aonde eu vou morar? Aonde tem mais estrutura, onde tem mais serviço público, oportunidade, escola. IDH. Então, eu acho que vai descentralizar. Na teoria. Na teoria. Onde eu vejo o retorno Legal. de todo o imposto que eu estou pagando. E aí, politicamente falando, para quem atua na área política, ele resolve 2 problemas de uma maneira só. Ele resolve o aumento na arrecadação municipal e estadual e resolve a questão dos votos. Ele consegue atender a população. Então, se o cara souber... Se o cara tá retribuindo, ele pode ficar a vida inteira no governo, é isso? Entendeu? Então, Veja o exemplo de Alphaville, que está em Barueri, por motivo de uma arrecadação inferior. Olha a arrecadação que o município tem. Só que ele retribui, né? Ele dá segurança, ele dá toda essa estrutura. A devolutiva qual é? Então cara, não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Eu E nunca aí- tinha visto, eu nem sabia disso. E aí eu achei legal só comentar esse ponto, como enfim, para todo mundo que assistir também começar a pensar desse lado e não só o civil, mas os políticos também. Né? E a tendência hoje, quem tem um pouco mais de condição, é querer sair do grande centro. Tipo, semana passada eu fui sofri tentativa de assalto. É foda. Então, cara, você fica fazendo São Paulo conta. tá demais, né? Eu tô tipo assim, carro blindado, viver com medo, não sei o quê, ou ir pra fora e tchau, foda-se tudo, sabe? É isso. Porque você fica nisso. Aí esse daqui, vem morar aqui perto. Aí o outro lá dá com xixina também, sabe? E aí eu acho que isso aí vai ajudar essa centralização das O grandes... bairro vai virando centro. E já tá, né, um pouco. Você Com pega a pandemia já ali... teve bastante, né? Não, A pandemia a galera já até foi. dentro de São Paulo, se você pegar bares e restaurantes, antes era super concentrado ali no Itaim Bibi e Jardins. Aí, pós-pandemia, já começou a dar uma expandida. Hoje você tem coisa muito boa em Pinheiros, em Vila Madalena, já começou centro. Exato. Não, o centro sempre teve, né? Mas Sim. o quadrado mágico. O quadrado mágico ali sempre foi muito o foco. Sim. Agora começou a dar um respiro. Descentralizar. É isso. Por quê, cara? Itaim Bibi, Jardins, Moema, região ali, você não anda mais. Porque é só prédio, como fala, a densidade populacional Gigantesca. é absurda. Trânsito absurdo. A coisa que eu mais queria, cara, um lugar bom, criar família, crescer a família, sabe? Mais afastado. Lisboa. Sem Outra. parar no cruzamento e ficar, né, com medo, ou poder andar à noite. É isso, cara. Foda. É isso mesmo. Hoje, ou você tem que aparentar não ter nada mesmo e poder sair minimamente ali. Chamar atenção não compensa mais. Não, esquece. É só Por andar exemplo. igual o Robert. Por exemplo, cara, você vai lá na Pinheiros, você vai com esse anel, bracelete, você esquece, meu. Sem condição. Você vai voltar sem braço pra casa. Você volta sem braço pra casa, entendeu? Assim, não dá. O pessoal vai passar de cachorro ou de aliança. Cara, é loucura, né? E eu deixo o celular em casa. É isso, então assim, cara... E aí a gente vai voltar lá o quê? Temos uma população muito pobre, né? Cada vez mais E pobre. cada vez mais pobre. Porque o governo E aí, engana, né? O governo... Como que a gente vai equalizar? E nesse aspecto, cara, tem um lance de conscientização pessoal que eu sempre reflito, é o seguinte, cara, não adianta você morar num prédio, que você tá ali no seu andar ali, meu, maravilhoso, puta, você abriu tudo, meu, tem vista pro parque, né? O seu vizinho de baixo ou de cima tá passando fome. Você vai se sentir bem num prédio? Aí você vai falar, cara, puta, imagina se eu pegar o elevador com o cara, né? Vamos aumentar isso pro seu vizinho de rua. Vamos aumentar isso pro seu bairro. Vamos aumentar isso pra sua cidade. Então, cara,
enquanto tem a pessoa ali que tá, passando fome, tá ruim, mesmo que você esteja muito bem, você não vai... A coisa não tá boa. Não tá boa, cara. Mas aí entra a revolta de, pô, já pago tanto imposto, que volta tudo aquilo. E o governo que já pega pra caceta e não retribui, pô, quem sou eu? Eu vou ficar enxugando gelo? Não, mas aí a revolta vai ser nessa, né? Na contraprestação dos serviços públicos, na transparência de todo esse valor que está sendo arrecadado, cara, são trilhões por ano, cara. É que a solução do Brasil pro pobre é só o assistencialismo. Porque ele então, convém... hoje a maior parte é assistencialismo. Então, assim, infelizmente vai ter aquela parcela da população pobre que precisa do assistencialismo, senão você, Sim. vai morrer. Sim. Você vai largar a pessoa para morrer? O cordão umbilical que eles não querem cortar jamais é o assistencialismo. Agora, além do assistencialismo, tem que ter um plano de Nunca vai haver. educação, de investimento, de sei que lá, a longo prazo, para aí sim sair dessa automaticamente, se você ensina o povo a pensar, a desenvolver, você deixa de ter a massa de manobra. Que aí entra essa... Cara, essa é uma conversa para um próximo podcast. Isso não funciona, é foda. Concordo. É legal falar na utopia, mas utopia não existe. Papo de bar. Exato. Esse é um papo de bar. Esse é um papo de bar. Mas, voltando nas dicas. É isso que eu ia falar. Cara, conheça minimamente onde você está entrando. Então, cara, não tem como um empresário, um empreendedor não entender nada de tributação. Ele precisa entender alguma coisa sobre tributação. É igual entender sobre custos da sua operação, do seu negócio. Então, que é um custo, e muitas vezes é o maior custo que você tem isoladamente ali, entendeu? Então, entenda. Não fique refém 100%, né? Não fique refém 100%. Discuta. Pesquise de preferência sempre com mais de um profissional. Porque vários caminhos são possíveis, uns com um pouco mais de risco, outros com um pouco menos de risco. Não existe uma solução pronta, uma solução que é aplicável a todos os casos indistintamente. Então, cada situação vai ter a sua especificidade e o seu pulo do gato, a sua mudança que você vai conseguir. Então, acho que a maior dica que eu posso dar é, cara... tem uma amiga minha que fala, existe uma diferença entre delegar e delargar. Então, não delargue, delegue, mas não delargue, tá bom? Então, entenda essa diferença. Então, você vai ter que entender. Acho que para você poder delegar de uma forma eficiente, você tem que saber o que você está delegando. É isso. Eu contrato um profissional de marketing, mas eu tenho que entender o marketing específico para minha empresa. É isso. A parte de contador, tributário é a mesma coisa. Também. Você não precisa saber ali exatamente os detalhes, código que vai... A entrelinha, né? A entrelinha, mas como core. Funciona, como que é o sistema, isso você precisa entender. E mais do que isso, a gente não está falando de nenhuma situação mística ou dogmática, tal. Não, é racional. É assim e pronto, entendeu? Pode ter uma interpretação um pouco diferente e tal, mas se alguém chegar pra você e falar assim, não, fica tranquilo, você não vai pegar mais nada a partir de hoje. Você fala, opa, você tem que desconfiar. Assim, iPhone por metade do preço. É isso, entendeu? Pô, iPhone por 300 reais, tem alguma coisa errada aqui. É o manual básico do empreendedor. Tem que ter um pouquinho de cada caixa. É isso. Se você não consegue entender isso, irmão, vai de CLT que é mais seguro. Não tem como. Empreenda no CNPJ de outros. Exatamente isso. E aí, a gente lá no escritório, não, no meu caso, não na questão tributária, mas em outras áreas, também tem que conhecer. Tem que conhecer um pouco de marketing, tem que conhecer um pouco de financeiro, tem que conhecer um pouco de comercial, tem que conhecer um pouco de gestão de pessoas, tem que conhecer um pouco de administrativo, precificação. Acho que precificação é a primeira coisa que, todo advogado começa a empreender e fala, meu Deus do céu, cara, como pode, cara? É a causa mortes de muitos. Muitos, exatamente isso. Cara, no mundo jurídico é muito engraçado essa questão do Vocês devem ver cada coisa absurda, né? Sim, não, absurdo. Porque, cara, essas são as dicas tributárias principalmente, acho que são a principal que eu gostaria de dar, assim, sabe, cara? Entenda, estude e busque alguma solução, tá bom?
Agora, mudando um pouco para o empreendedorismo jurídico, quem vai abrir o escritório, quem que é? É o bom advogado, né? É o cara que, fala, pô, sou bom nisso, o que eu faço? Só quando ele abre o escritório, ele entende que ser um bom advogado é a última coisa que ele precisa. Ele primeiro precisa ser um bom administrador, entender de contabilidade, financeiro, comercial, precificação, tudo, né? Tudo. No final vem o advogado. O cara vai ser DJ, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O DJ é a última coisa, é tocar. É a última isso. coisa que Cara, sabe qual que é o maior erro que eu vejo em quem empreende no mundo jurídico? É não entender que ele vende horas. O que a gente vende? A gente vende hora para o nosso cliente. E nessa hora, a gente vai trazer uma solução, vai transferir conhecimento. Nessa hora, a gente vai trazer realmente o benefício. Mas o que a gente vende é a hora. A gente não tem pãozinho que nem a padaria. E aí, o que eu mais vejo de grande erro que o pessoal tem é não saber o custo hora do seu escritório, não ter a menor ideia de quanto custa a hora trabalhada. Se você não tem isso, se você está empreendendo no direito e você não tem isso, claro, para você precificar errado, você já lascou. E o segundo erro que eu vejo é não controlar as horas dedicadas para aqueles casos que possuem um preço fechado, um preço fixo. Controlar as horas só para aquele cliente que cobra por hora. Só que, cara, o nosso produto é as nossas horas. Eu falo no escritório, eu falo, cara, não adianta a gente fechar aqui um contrato de 100 mil por mês, que é um puta contrato animal, o tempo todo. E de custo hora a gente ter 110 mil, a gente está pagando para trabalhar. Se a gente não lançar o time sheet, a gente não vai saber. E, cara, brigo com os meus sócios, brigo com o meu time, assim, todos os níveis de profissional no mundo jurídico, eu vejo essa dificuldade, sabe? Então, agora, a dica para quem está empreendendo no jurídico é essa. Comece a entender esse lado, porque senão você não vai entender se o negócio é bom ou se o negócio é ruim, entendeu? E veja o seu negócio como um business mesmo, né? Entenda que, você vai pegar, por exemplo, um processo, cara, o processo demora 4, 5 anos. Aí vejo muito advogado que cobra um valor inicial, e fica acompanhando de graça. Success fee. Então, mas como que ele vai se sustentar durante 4, 5 anos para acompanhar esse processo? É o que a gente estava falando esses dias com o Renato, né? O advogado ele não pode nem ter um comercial. É isso. Então ele precisa se vender e nem comercial ele pode ter. Mas aí é a limitação da OAB, né? É isso que vocês estão falando? Exato. De limitação? É isso. Aí vamos para outra caixinha, né? Comercial, como você vai fazer? Então, como você tem que pensar? Exato. Como você vai se divulgar sem infringir as regras? O código de ética da OAB. Então, cara, em questão de empreendedorismo, fato curioso, né? Advogado é um dos maiores empreendedores no Brasil, né? Então você tem um monte de advogado abrindo escritório. Só que um monte fechando, um monte virando Uber, um monte virando... Então, por quê? Porque algum desses processos não foi bem feito, né? Então, é uma linha muito tênue. É exatamente isso. É advogado, engenheiro, o que mais tem muito no Brasil? Médico, dentista. Contador também? De empreendedorismo tem bastante. Mas se você for ver percentualmente a população, não é muito não, tá? É porque a gente vive numa bolha que tem muito acesso a esses profissionais, tá? Mas eu acho que a gente vai chegar a 1 milhão de advogados se a gente não passou isso, tá bom? Em uma população de 220 milhões, 1 milhão não é nem 1%, tá? É menos de 0,5%. Você pegar médicos, acho que tem 350, 400 mil médicos no Brasil. Numa população de 220 milhões de pessoas, não é tanto. Agora, o problema é que esse 1 milhão de advogados, esses 350 mil médicos, eles trabalham para quem? Para 1% da população, ou para o governo. Então, é isso que a gente precisa equalizar. Exatamente. E aí, todo mundo vai ter trabalho. Mais gente ter dinheiro para poder contratar. Né? Cara, é assim, tipo, meio... É bem difícil de a gente conseguir entender... Primeiro, entender isso, e segundo, como que a gente vai chegar? Perfeito, entendemos, tá, mas como que a gente vai chegar lá? Alguém deu alguma solução de distribuição de renda do que vai para o governo? Como que eles vão estruturar para melhorar todos os aspectos, saúde, segurança e tal? Ou isso é governo a governo e sempre vai ser assim? Sim, vai ser assim, porque a tributação é não vinculada, tá bom? Via de regra. Então ela não tem uma destinação certa. Com exceção de algumas... Existe em algum lugar do mundo, sem ser as ditaduras por aí, de todos os poderes pegar, assim, alinhar
e falar, cara, o objetivo é esse aqui, independente de quem está no governo. Pode mudar a forma para fazer determinada coisa, mas, cara, a gente tem que ter X de saúde, X de... Existe alguma coisa assim? O orçamento, existe o orçamento. Não é o orçamento. Governamental. É tipo objetivo pontual. Tipo assim, a gente precisa fazer mais escolas assim, assim, assado. Orçamento. Isso aí Mas isso é o dinheiro. governo federal só, né? Isso é só do governo federal. Não, mas tudo alinhado. Tipo, todos os poderes alinhados pra realmente fazer. Porque se saiu o Joãozinho e entrou o Zezinho, o objetivo é o mesmo, cara. É por isso que muita coisa, tipo, em China, dá certo. Porque, cara, o cara Começou tá no poder pra ter há que até o final. 70 anos. Então eles decidiram lá na frente e hoje viraram uma mega potência. Por quê? Não é trocou o governo a cada 4 anos e reseta tudo. Aí você quer botar fogo no que ele fez. Mas as intenções são outras, né? Mas esse negócio de estar no mesmo poder há 70 anos é muito complicado, né? Porque a gente tem a Venezuela. Também é. O cara estava no poder há muitos anos. Nada tá tão certo. Eu tô Nada falando é assim, simples, exato. dá pra você pegar as coisas boas desses lugares e as Cara, coisas ruins. respondendo, não sei, não tenho a menor ideia, mas a gente tem que lembrar qual que é a função de cada instituição, né? É verdade. Cada um tem sua função. Então, você vai querer, por exemplo, que a polícia esteja alinhada para construir escola, não vai dar. O judiciário esteja alinhado para construir, não vai. Então, aí voltamos lá, né? A teoria era para funcionar. Se você pegar a teoria política nossa, a composição dos poderes, dos 3 poderes, um fiscalizando o outro e tal, cara, isso é muito bem pensado. A ideia é ótima. A ideia é maravilhosa. Assim como a reforma. Isso, exatamente isso, entendeu? Só que na prática, quando você vai para a prática e você inclui aí corrupção, fraude, simulação, Na prática, não existe ideia boa. Na prática, você tem uma democracia com o STF. Às vezes a gente vê o noticiário recente, ele coloca muito o STF no centro, né? Mas É toda é uma questão cadeia. cultural, né? É um órgão antidemocrático. É uma questão cultural, né? Então assim, então vamos lá, a gente estabelece regras que teoricamente teriam que funcionar, são muito boas, são muito bem pensadas, etc. Aí você vem a pessoa e encontra um jeito de descumprir essas regras, seja através de fraude, simulação, corrupção, blá, blá. Quando você tem esse descumprimento das regras, não existe no mundo um sistema ideal para isso. Não existe, porque são as pessoas que aplicam. Porque você pode tentar implementar o melhor sistema do planeta e vai ser descumprido. Exato. Vai ter a corrupção. São as pessoas que aplicam. Então, tudo está em pessoas. tudo tem pessoas. Tem que colocar uma inteligência artificial, meu. Tudo tem pessoas. Pra falar, ó, apitou aqui, você tá errado. Tá maluco? Isso aí. Mas basicamente é isso, cara. Hoje eu não durmo e eu vou ter que conversar com você A gente off bate também, porque tá treta. Mas, cara, essas dúvidas, tal, meu, só ligar, a gente vai ganhando, enfim. Mas, cara, Deixa, Como é que te acha, Andrezão? nome completo, redes sociais, site se você tem, tudo que Tenho. você quiser deixar de informação. eu Pra falo, galera te encontrar. Fala pra cá. meu nome é Olá. André Pinger Kalonki, Caramba. fácil, hein? O site do escritório é www.krlo.com.br. Minhas redes sociais são @pingerkalonki, só que eu não as uso muito, mas no LinkedIn você vai me encontrar lá com esse nome, é só você colocar o nome lá, que os últimos nomes que... Vai achar fácil. Vai Já vou ser até te fácil, adicionar. cara, vai ser fácil. E detalhe, começa com K e termina com K, Kalonki, É o quê? é sírio-libanês. Sírio Libanês? Só que na verdade nenhum dos dois existem. Porque o Pinger era Pinguera, italiano, veio pra cá, virou Pinger. Aí é os cartórios, né? Acabou a caneta do cara lá. Isso. Ou ele ouviu mal. Exato. É igual o Robert, era pra ser Roberto, mas acabou a caneta, ficou... Exato. faltou o O. E o Kalonki é Kaluk. Kaluki. Só que aí veio pro Brasil e ficou Kalonki. Então, assim, basicamente, esses sobrenomes existem eu sou a segunda geração desse sobrenome. Terceira, na verdade. Tem meus avós, meus pais e o... O Niazi é libanês também. Libanês também? Niazi Ábido. É primo. Legal. Primo. Bom, brigadão, irmão. Eu que agradeço. André, prazer pela pela oportunidade, Muito obrigado. o espaço. Provavelmente você vai vir mais vezes aqui, dependendo das mudanças aí, vai aparecendo mais dúvidas. Contem comigo, foi um prazer mesmo. Muito obrigado pelo espaço, Ainda pela bem que você oportunidade. Espero ter conseguido transmitir um pouco
desse conhecimento de uma maneira clara, sem falar muito de juridiquês e com pouca sopa de letrinhas. Com certeza. Não, mas deu bom pra caramba. Muito bom. Obrigado, galera, de ter assistido. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Que é treta, hein? Eu vou ficando revoltado, cara. Não tem como. Nós estamos fodidos, velho. Tá pra caralho.